Lá no Bate-Papo com Elias Jovem, o convidado é Natanael Lima, formado em letras, professor de inglês, fez teologia, temos muito para conversar do ensino à religião. Comigo, Natanael Lima. Natanael Lima, meu grande amigo, eterno professor de inglês. Como você está? Obrigado por aceitar meu convite, meu irmão. Ô, Jó, estou muito bem, estou muito bem. É sempre um prazer poder falar com você. E, claro, a gente teve essa experiência aí de caminhar juntos, eu ensinando, mas também acho que, mais do que isso, a amizade, né? A amizade que brotou até antes disso. E, então, digamos que assim, vai, eu até aceito ser professor, assim, mas você é um cara que caminha sozinho com muitas coisas. De maneira alguma, pô. Se não fosse você ter a paciência de Jó, no caso, eu que deveria ter. Mas você me ensinou demais. E é uma coisa muito legal essa questão do aprender algo, né, com alguém, seja um outro idioma, seja música, seja o que for, né? Qualquer profissão, porque você, há momentos na vida, é muito louco, né, Net, que parece que quando você está em determinada situação, você ouve a voz daquela pessoa de novo falando, olha, é por aqui. Perfeito, Então a gente nunca, né, vai esquecer dessas pessoas que nos perfeito. acolheram e nos empurraram para o mundo todo, e realmente a questão de um segundo idioma, ainda mais falando do inglês, é muito importante nesse universo todo, né, bicho, que a gente vive, de todo mundo globalizado, parece que é um idioma universal mesmo, né, assim, é Isso. muito bacana, né, e você é uma pessoa formada em letras pela PUC, uma das melhores faculdades de São Paulo, que tem a sua especialização foi em inglês, né, português Inglês. e inglês, né, Isso. cara, você tem um currículo enorme, maravilhoso, até mesmo para o menino que você é, tanta experiência, tanta É. coisa assim, né? Você é um cara que, bom, a gente se conhece há muito tempo. Eu lembro que eu tinha 19 anos de idade, quer dizer, você é mais novo que eu, Isso. mas muito tempo mesmo. Ali meados, Jó, talvez ali de 96, ali, por aí. Isso mesmo, isso É. mesmo, isso mesmo, muito tempo atrás, assim. E tivemos o prazer de estreitar mais ainda, né? Nossos pais eram amigos, né? Da mesma igreja, a gente cresceu na mesma igreja, o mesmo ministério, uma coisa hiper bacana. Você é um cara que também entrou com os dois pés nesse lance da teologia, de estar em Perfeito. contato com a religião, apesar de que seu trabalho não é esse, né? Você é professor, né, de inglês, português, e trabalha numa das maiores instituições que a gente tem de ensino também, que eu acho maravilhosa, que é o Mackenzie, né? Perfeito. Você é uma Isso. pessoa que está lá dentro desenvolvendo o material de estudo, né? Do, Isso. Isso. da, do curso, né? E assim, como que você tem encontrado quais diferenças nesse exato momento da vida extremamente não presencial, porém os resultados têm que ser, né, da mesma Isso. maneira, alcançados os objetivos, né? Como é que está sendo para você esse momento online, porém as coisas tendo que acontecer como se fosse presencial, né? Perfeito, Jó. São os desafios realmente, acho que, claro, ninguém esperava. A gente tinha uma sensação que seria algo que não demoraria tanto, né? Então a gente atravessou aí mais de 6 meses. Então, até no Mackenzie a gente tinha uma expectativa de talvez voltar ali em meados de junho, né? A gente já daqui a pouco já é outubro aí. Então realmente muitos desafios. No Mackenzie ainda tem uma vantagem por eu ali estar lidando com material didático. Ali a gente precisa fazer as reuniões. Ainda assim, no modo online funciona muito bem, né? A gente manteve as reuniões, aquilo que é necessário ter reunião a gente faz via Skype, né? Os recursos que nós temos e também como a gente lida com a produção, então um trabalho, digamos assim, eu vou falar solitário, apesar de ter a equipe,
mas olha, você precisa cumprir isso dentro de tal cronograma, de tal prazo, né? Contatar autores também para fazer isso e isso, né? E responder os e-mails. Agora, na questão de aula, Jó, nas aulas, eu tive que realmente, olha, no início, eu me lembro em abril, eu comecei a gravar os conteúdos, né? De imediato eu não entrei assim online com eles, mas eu gravava uma aula, então eu transformava em 3 ou 4 vídeos aí e mandando, né, para essa turminha que eu tenho alguns alunos e ali são turmas pequenas, então aí eu comecei assim. Depois eu senti a necessidade, não, olha, o pessoal está correspondendo, mas eu preciso agora me ajustar para realmente entrar online com eles, né, dividir o meu tempo, otimizar e até para não bater aquela falta de estímulo, já que você sabe, acho que até pela música, pela dedicação que tem que ter, seja um idioma, seja uma academia, a presença de quem está te instruindo, né, é muito Sim. relevante, né, que a percepção na hora até do aluno não ter entendido, ou quem sabe, olha, não está num bom momento, ou aquilo que eu pensava que ele não entendia, já entendeu. Na aula gravada e mandada, você não tem essa proximidade, né? Pode virar uma coisa muito pragmática e muito assim fria. Mas deu certo. Aí a gente implementou, aí vindo com as aulas online, aí deu para dividir o meu tempo, né? Aí, mas são tempos assim que realmente a gente precisa enxergar, Jó, é a sensação que eu tenho, oportunidades. Oportunidades. É claro que é desafio, a gente precisa readequar algumas coisas, mas nunca como olhar só o lado talvez da pandemia, das pessoas que estão sofrendo, sim, com todo respeito e carinho a essas pessoas que perderam entes queridos, pessoas que do nosso lado, até no contexto da igreja que a gente está ali, a gente soube de muitos assim, muitos se recuperaram, alguns não, mas oportunidades, quais são as oportunidades para que, inclusive aquela de ajudar o outro. O outro não conseguiu acompanhar, eu consegui, vamos dar as mãos, né? Então, essa é a minha sensação também. Como pai, a gente também tem preocupação, aquelas coisas, mas a minha filha tem lidado bem, a minha esposa também, a Dani, dentro do possível. Graças a Deus a gente tem caminhado, mas sempre com essa sensação, Jó, de a gente não colocar a reclamação na frente, né? De a gente não culpar o outro, sabe? Eu fico sempre fazendo aquele exercício mental. Estamos diante de uma pandemia, mas se fosse uma guerra, Jó, como alguns povos experimentam até hoje, né? Que o confronto é praticamente algo assim que, dependendo da situação, você pode ir embora, assim, de uma maneira muito. É claro que eu não estou desmerecendo a doença, mas o impacto de uma guerra e você viver isso anos, anos e anos e anos, como é que seria? Então, vamos enxergar essas oportunidades e quando a gente se sentir abatido por alguma coisa, né, Jó? Ou dificuldade, é ter a chance de se abrir e de pedir ajuda, realmente. Essa é a minha sensação. Sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida nenhuma. Falou hiper correto, bonito, inclusive correto. Eu acho que, às vezes, existe um... É quase um paradoxo, né? Uma coisa meio bagunçada, porque, por exemplo, cara, falando da gente, por exemplo, você está falando dessa questão da gente se adequar online e tal, a gente quase analógico o tempo inteiro, Verdade. até a maneira de pensar, mas é algo que realmente não posso nem dizer que veio para ficar, ele só se fortaleceu porque ele já era uma realidade, né? Ele já era uma realidade. Eu tenho me adequado também, né? Eu tenho tido alunos, né, de piano e de reharmonização, de arranjo, a galera que procura nesse sistema também. E tem tido uma reciprocidade muito bacana, né? A gente ainda tem um pouco daquela coisa de, pô, presencial, ver a mão do piano, do aluno no piano, ou, né? Mas, poxa, a gente tem tantas ferramentas hoje, o cara te manda uma foto do que ele fez, você analisa, você devolve a resposta, né? Até o Tem vídeo tantas mesmo, né, coisas, né? João? Até um vídeo curto que é gravado te manda, né? É, né? Justamente. Isso tem acontecido muito. Eu tenho feito vídeos, assim como você fez, eu tenho feito vídeos curtos e até mesmo para a galera de iniciação, para a galera que já tem um nível
né, legal para uma galera que já está mais avançada, não importa, mas a gente tem preparado o material, né? Eu acho que é um momento, né, da gente realmente desafiar a gente conseguir olhar para tudo isso que está hiper instável, hiper incerto, e você tirar forças de algum lugar para se reinventar. Eu estou dizendo até por mim, porque na pandemia, no início da quarentena, ali por abril, né, é muito. Porque começou em março, né, aqui pra gente em São Paulo, acho que ali pelo dia 15, 18, uma coisa assim, mas em abril a gente ainda tinha aquela sensação de que não, deve durar uns 40 dias, sei lá, um mês a gente volta, aí 2 não voltou, 3 não voltou, né? Como você disse. Mas ali eu pus a minha mente para funcionar, não sei de onde eu tirei forças, olhando agora, que já se vão 5 meses de quando eu comecei a fazer o lance do Entre Amigos, que é um projeto que eu comecei escrevendo temas. Eu tenho 8 temas escritos, na verdade 10, e cada um com uma equipe diferente. Da onde brotou a ideia, não sei. E a galera gravou, cada um na sua casa e tal, e eu tenho subido. Como que a gente tira a força de criar algo, né? Como que a gente consegue, dentro de uma coisa tão isolada. Tudo bem que o músico, ele já tem essa coisa isolada nele. O nosso estudo é uma coisa isolada, é uma coisa solitária. A nossa cobrança é solitária. Nós mesmos nos cobramos. Apesar de ter professores, a gente vai ao encontro, mas é o seu eu que diz, pô, aqui eu sei que não tá legal. Então, essa coisa é solitária, né? Mas quando vem do externo a proibição de você não poder sair, e se sair, você tem que sair todo cheio de máscara, passar álcool gel na mão, na cara, daqui a pouco não sei mais aonde. Isso tudo começa a ficar pesado, né? Você começa a sentir o você não pode, que vai de encontro ao que você falou. E numa guerra, sabe? E numa guerra, como se comportar, né? É uma coisa muito louca. Eu costumo dizer que serviu para mim positivamente. O ano já está acabando, a gente pode dizer, daqui a pouco é outubro, né? Você mesmo disse. E eu estava batendo um papo esses dias, estou falando mais que Fique tranquilo. Mais que o Homem da Cobra, né? Estou igual os caras que amola a faca na rua. Mas, mas eu estava falando com o pastor o Eli Moreira, né, que fez um bate-papo comigo, e um desses dias ele me ligou para a gente bater um papo, que a gente tem os projetos juntos e tal. Ele falou, como é que você está fazendo o balanço do ano, né? Daqui a pouco está terminando, até então, né, a gente achou que ia durar, como a gente mesmo falou aqui, 40 dias, um mês, sei lá, que fosse. Cara, eu faço um balanço assim, entre um ano para ser lembrado e um ano para ser esquecido, eu uso ele para ser lembrado. Da gratidão que eu tenho que ter a Deus. Porque se você terminar esse ano com saúde, se você terminar esse ano ainda tendo a mente saudável ao ponto de saber plantar para colher amanhã, está tudo bem. Porque o restante é consequência, né? Consequência. Todo mundo passando aperto, seja financeiro, seja por perda de alguém, uma dor absurda. Mas tenha foco para seguir, porque é garantido que vai passar. Justamente. Eu enxergo por esse lado também, Jó. A gente ter essa paciência também, porque a gente sabe que essa vida moderna, ou ultramoderna, pós-moderna, ela parece que cobra da gente sempre esse imediatismo, né? Você precisa ser multitarefas, mas na verdade a gente sabe que no fundo a gente não consegue. A gente pode ter habilidades desenvolvidas, né? Para algumas coisas. E ali dentro de um contexto até desenvolver bem. Mas às vezes esse multitarefa, essas multifunções podem nos iludir e às vezes trazer, como a gente sabe, aí as crises aí até de ansiedade, a gente se diminuir, porque eu vejo que o Jó consegue, eu não consigo. Mas eu tenho um ritmo, o Jó tem outro,
têm habilidades desenvolvidas e têm critérios, né? Então, eu creio que isso também veio para nos frear, para que a gente recolecione familiar, aqueles que têm uma crença, né, também se posicionar, enfim, né, dentro dos demais contextos, para ver aqui a gente conseguir seguir. Sem dúvida. Aí. Sem dúvida, sem dúvida. E, Nete, você está com os dois pés dentro do ensino, né? Você leciona, você cuida de desenvolvimento de um projeto, né? Dentro do Mackenzie, você leciona, né? Tem suas aulas, seus alunos, você tem seu espaço presencial e online, né? Como é que você tem visto essa questão para o ensino? Como é que as faculdades, as escolas têm que... Como você acha que isso vai afetar? Porque agora a gente percebe que muitas coisas estão sendo meio que feitas assim, tipo, no improviso, tá dando certo. A gente não pode parar um ano, né? Não pode... mas tudo bem, daqui a pouco isso precisa se consolidar de uma maneira legal, né? O sistema para fazer online, ou, por exemplo, esse sistema de EAD, né? Ou EAD, que chama, isso já era um movimento forte, que já vinha, né, legal aí há uns anos. Agora, o que eu digo é como as instituições vão lidar com o moderno mesmo, de encarar um programa legal para poder o aluno, se quiser fazer extremamente 100% online, nem aparecer. Como você acha que isso vai afetar o ensino ou o sistema de ensino? O ensino em si, obviamente, não, é o sistema. Certo. Olha, Jó, eu vejo assim, há grandes oportunidades. Foi como você falou, o sistema EAD online ou à distância, né? Aí já era uma realidade muito boa e uma saída para muitas faculdades e escolas, né? E ajudou e tem ajudado muita gente que tem aquela demanda pessoal e não consegue ir para um lugar estudar. Isso já era uma realidade. Isso se intensificou até de uma maneira, eu posso dizer, claro, brutal, porque ninguém sabe, mas é claro, o professor hoje, ele precisa trabalhar mais, e agora, Jó, pelo menos falando em termos do que a gente tem acompanhado e a realidade do Mackenzie, mas eu percebo nas outras também, aí eu posso dizer que não tem como voltar mais atrás, assim, digamos assim, essa realidade virtual, ela vem para ficar e vem talvez para ser melhorada. Eu vou até usar um termo, quem sabe aí, mais humanizada, porque quando você precisa utilizar de uma ferramenta, você também precisa de material humano para dizer, olha, como a gente pode tornar isso o melhor possível, né? Se aproximando dos alunos, da realidade de vários alunos no Brasil, porque são realidades diferentes, né? Então, como é que a gente pode? Então, eu vejo que hoje muitas faculdades e escolas já estão enxergando essas oportunidades. Infelizmente, claro, aconteceu de muitas escolas se fecharem, mas eu acredito sim nessa retomada mais para frente, porque tem que fazer uma releitura do que a gente pode oferecer dentro do nosso espaço, mas também fora. Não esquecer esse fora, né? Como é que a gente pode alcançar esse aluno? Algo que eu fiquei na mente, Jó, por curiosidade, e algumas pessoas hoje no Brasil gostariam de ter isso, até pensando nos filhos, mas a gente não tem suporte na lei. O homeschooling, né? O homeschooling, muitas famílias até gostariam, mas isso não é permitido por lei aqui. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Os pais podem ensinar seus filhos em casa, aí que cumprir uma demanda depois de teste, de avaliação, né? Em algumas instituições, mas eu acho que até isso, Jó, talvez aí estou prevendo que tem aí uma abertura para começar a se discutir quais famílias podem, porque a gente sabe que nem todas. Sim. Que a realidade brasileira não cobre assim, né? Então, mas talvez uma realidade também de pais aí que, quem sabe, se organizam. E agora, muitas empresas que também já estão analisando, poxa, eu acho que a gente não precisa ter muita gente no escritório, né? A gente pode abrir mão de algumas pessoas ou de boa parte para ficar em casa,
Nisso, aqueles que ficam em casa, Jó, quem sabe se reorganiza para dizer, será que com um filho, com dois, nós conseguimos, quem sabe, implementar um sistema de homeschooling, se vier a acontecer no Brasil, sabe? Então, eu acredito aí em boas possibilidades da gente fazer essa releitura desses desafios aí, que não são poucos, Jó, mas eu creio que não só no Brasil, mas é uma realidade que a gente precisa lidar da melhor maneira possível, porque a gente tem vidas, né? E, claro, é como você falou, a gente cresce juntos, um aprendendo, o outro ensinando e vice-versa. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou desse lance do homeschooling, por exemplo, e tem um lance que eu não sei se é exatamente nos Estados Unidos, mas eu sei que numa parte da Europa, se não me engano, Alemanha, Áustria, aquela área ali sempre foi uma coisa séria para o estudo, né? Mas, se não me engano, lá está tendo já universidades onde, por exemplo, aqui já não tem mais isso, né? Já tem alguns casos que não tem. Mas, por exemplo, para você entrar numa faculdade pública aqui no Brasil, você tem que fazer um vestibular. E o vestibular a gente sabe como é que funciona, e funciona que você tem que estudar matemática, tem que fazer física, você tem que fazer geografia, você tem que fazer um monte de coisa que não tem a ver com a sua área que você está indo. Isso. Lá já existe um link direto para a sua área. Você não passa por esse todo. Dentro disso, pergunto-lhe eu, você não acha que no estudo, porque existe esse estudo que não foi implantado ainda, tá? Esse é um estudo mesmo, do desenvolvimento na Europa, do que eu vou perguntar, que é, os caras observam as crianças, e determinada criança tem mais aptidão para uma coisa, determinada criança tem mais para outra coisa. E eles vão no viés de cada uma. Se essa daqui ele percebeu que tem mais aptidão para exatas, por exemplo, o estudo dessa criança desde pequeno, não que ele vá abrir mão do outro, né, que tem que ter o idioma, tem que saber ler e escrever, isso em qualquer parte do mundo, mas eles vão enfatizar em exatas para essa criança desde pequeno. Olha que universo seríssimo, né? Por exemplo, eu vou falar da minha área em música. Em Cuba, não sei como está agora. Cuba, apesar de que eu não sei se ainda está tão comunista como antes, que as coisas vão mudando, a globalização vai te quebrando. Aliás, nem concordo muito com essa coisa de fechar fronteira, né? Mas Cuba tinha uma coisa na minha área, que é música, que era assim. As crianças tinham música na escola desde pequeno, igual tinha no Brasil antes, né? Igual ainda existe nos Estados Unidos e tal. E conforme a criança ia, a cada semestre, obviamente, uma criança cresce centímetros, outra, né, expande um pouco mais, outra nem tanto, pá. Eles iam medindo a mão e a estatura da criança. Mão, estatura. E os professores sacavam determinado instrumento que aquela mão, naquele tamanho, faria mais sentido para desenvolver. Então, olha o nível dos músicos que saem de Cuba. Então, dando só essa passada rápida por essas questões, o que você acha desse projeto? Você acha que há possibilidade, agora nem só o Brasil, eu digo, de um mundo consumir uma maneira de estudo assim tão direcionada, mas também muito eficaz? Porque com isso você tem pessoas mais especializadas em qualquer área. Sim, realmente, o que me preocupa é somente, claro, a questão, Jó, é só da nossa realidade brasileira, dessas questões mais políticas nossas, assim. Temos material humano para isso? Temos, pessoas competentes aí nas diversas áreas, né? Para que isso seja tornado possível. Hoje, se você tiver, digamos assim, e às vezes precisa ter muita condição, Jó, para ter um filho numa escola que realmente comece a priorizar o que ele tem mais aptidão. Isso hoje tem que ser pago e tem que ser, assim, muito dispendioso isso daí, né? Então, eu ainda sou, claro, eu tenho essa preocupação com a formação mais ampla, mas eu sei que o mundo hoje, ele está exigindo essa especificidade de uma forma maior, mas que esse aluno, que essa pessoa também mantenha esse olhar sobre as outras coisas, né? É muito... Mas, assim, claro, seja competente no que você escolheu, mas sempre, vou usar aqui o termo plugado, né? Sempre antenado. Mas eu sei que, em termos de Brasil, a
gente deve, né, ou precisa andar mais um pouco para que a gente entenda aí essa área que fica, digamos, aí por trás, para chegar até, digamos assim, a nós, a quem precisa ensinar, quem precisa aprender, para que isso seja algo mais incorporado, né? Porque também, Jó, é claro, ter uma formação muito ampla, digamos assim, ou alguém que ainda não tem uma definição, no fundo, se você não tiver um direcionamento, algo, você na verdade não tem muita coisa. Você amplia, mas e esse foco? A gente tem que tomar cuidado em termos de carreira, talvez, em termos de daquilo que você deseja fazer, né? Então pode ser útil, mas também essa especificidade, né? Sim. Essa centralidade, alguma coisa, sim, ela é exigida, a gente sabe que sim. Então, eu vejo assim como um desafio grande, mas também não posso dizer como algo impossível em termos de Brasil, né? Essa realidade educacional chegar até nós e ela realmente tem que começar na base, né? Aí para que aos poucos isso seja visto, avaliado e ver se é possível. E claro, a gente vai precisar de muito material aí para que torne digamos, esse sistema possível também, né? Sem dúvida. Ah, Nete, tem uma coisa que não tem como fugir, né? O que eu vou te perguntar, porque a gente vem do mesmo segmento religioso e tem coisas que a gente realmente não vai discutir, porque tem coisas que, né, é como brincam, né? Política, religião e futebol, mas a gente, como duas pessoas maduras, graças a Deus todos os meus convidados são, e cultos, a gente dá uma permeada por esses caminhos aí, né? Todo mundo com a sua opinião, e é isso aí Ótimo. mesmo. Mas a pergunta é um pouquinho polêmica. Fiz a mesma pergunta para o Eli e para o Bregantin, o Carlos Bregantin, grande pastor, dois grandes pastores, né? O Brega é um querido, mentor espiritual no Caminho da Graça junto com o Caio Fábio, é um dos fundadores e tal. Essa modernidade, a gente está vendo cultos online, não tem mais, né? Agora tudo bem, já tem presenciais e tal, mas percebemos que a força do online veio também. Como você acha que, em questão instituição, como que a gente precisa... Você acha que essa instituição religiosa ela tem que se adaptar ao novo, ela tem que ter um olhar de como abordar o assunto, ou você acha que não necessariamente? Como que você enxerga isso? Porque você uma pessoa que está dentro também, você é uma pessoa engajada na igreja, né? Você é uma pessoa que é dirigente, né? Também ali. E como você enxerga isso? Apesar de que eu sei, antes de você responder, me desculpe, que eu sei que você é um cara extremamente mente aberta para o ministério que nós fomos criados, né? E, então, obviamente, essa pergunta talvez para você não tenha nem peso, porque você já é um cara, né, outside no sentido de, né, tá do lado de fora, tá enxergando de lá, né? Mas como você enxerga isso para o quesito religião e instituição? Assim, realmente, o fato dessa crise, vamos dizer assim, ter aportado, vamos dizer assim, eu acredito que muitos, né, e eu até posso dizer da nossa realidade, acordaram para essa necessidade que talvez até os mais novos pediam, olha, poderíamos ter, né, tais modalidades, poderíamos divulgar esse culto dessa forma, poderíamos usar o que tem de recurso nas redes sociais para divulgar tais e tais trabalhos da igreja. E muitos tiveram que correr, João, contra o tempo. Nos fatores mais delicados, assim, ou nas áreas mais da igreja, realmente eu avalio, a gente agora precisa ter cada vez mais essa consciência né, nós pessoas, e acho que isso veio para nos alertar isso, você é, né, você é igreja,
né? O Espírito Santo habita em você, não no templo, né? Com isso, você quer dizer que não precisa ir? Não, não é isso. Mas quem sabe de nós temos uma consciência cada vez mais apurada em Cristo de que nós temos um papel, e esse papel também afeta o meu irmão, quem está ao lado, né? Para que aqueles que estão ali em eminência, dirigindo, que estão na frente, também não tenham uma sobrecarga sem sentido. Acham essa sobrecarga e que, na verdade, não tem. Então, acho que veio também para dividir, no sentido assim, quando eu falo de dividir, não é de polemizar, não, mas até, quem sabe, reajustar alguns papéis. E aquilo que é possível fazer numa modalidade, quem sabe, online, numa simples ligação como essa, Jó, né? Que antes talvez era aquela dificuldade, mas talvez não é um tipo de visita. Eu estou ligando para a pessoa, mas olha, mas a pessoa está no estado delicado, você não está podendo, mas a pessoa tem alguém que tem um celular, e aí você pode ligar. Então, eu acho que dá para também ampliar esse alcance, né? E, claro, uma coisa que a gente precisa dizer, Jó, se havia alguns, infelizmente sempre tem, com más intenções, ou quem sabe só visando, né, a questão aí financeira e tais, às vezes pessoas ou outras instituições, enfim, com fins assim, com pensamentos assim, que realmente não condizem com o evangelho. Eu acho que essa crise veio mostrar isso também, né? Se durante essa crise você consegue se firmar, consegue realmente revelar Cristo em você, ou se na verdade você sumiu de cena, né? Ou na verdade você realmente não tinha uma intenção genuína, seja para cuidar de um povo, seja para liderar, ou seja para servir a sua igreja. Então, a gente não pode ter um pensamento que somente em casa, não, já em casa eu sirvo, eu adoro. Talvez em alguns momentos específicos, mas a gente vê que o evangelho é o evangelho também de estar junto, de estar perto, né? De realmente sentir a dor do meu irmão. Quando não for possível, se não for possível, tem os meios, mas que a gente possa aí fazer essa releitura com equilíbrio, e aquilo que talvez para a figura do pastor, né, do líder, possa ser um peso, em alguns aspectos, Jó, por que não, como a gente está aqui, uma ligação, eu sentir saudade daquele irmão, daquela pessoa, né? Então, tem meios, tem recursos, né? Então, eu sei que hoje, eu posso dizer assim, Jó, que a igreja precisa realmente, e aí eu falo no mais amplo possível, aí a visão mais ampla possível de igreja, ter uma consciência do papel dela, cada vez mais real, cada pessoa o seu, né? Para que a gente não fique sempre tentando encontrar culpados, né? Eu não estou firme porque o Jó, sei lá, não liga para mim, ou porque ele virou as costas, não sei, sabe? Essas coisinhas tão pequenas que acho que numa época de pandemia, claro que vão revelar os amigos verdadeiros, os líderes verdadeiros, as instituições verdadeiras e aquelas que realmente querem proclamar, neste caso, né, no nosso caso, o nome aí de Cristo de uma forma genuína, né, e de uma forma que realmente confronte a nossa vida para mudar, né? Acho que isso é o que a gente pode pensar aí. Não, sem dúvida. E eu acho muito bacana você falar isso, né? Porque você é de uma geração nova e que teve um movimento que eu sei que vocês começaram, você e o querido Diógenes, né? Que não deu seguimento, mas que provavelmente deve retomar, que é o café pendurado, né? Perfeito, café pendurado. Cara, isso era maravilhoso, porque era exatamente uma mensagem não descontraída, mas ela era leve, uma mensagem ali embutida sobre o cristianismo, sobre seguir a Deus, sobre seguir algo que quer o bem do próximo, uma coisa tão maravilhosa ali que tinha uma mensagem moderna, porque era visando a meninada, né, no sentido de trocar ideia com essa meninada, né?
Como Perfeito, como perfeito. que foi essa experiência para você e que espero que você volte. Eu sei que sua demanda tá a milhão com, né? Com o Mackenzie, com suas aulas e tudo, mas os conteúdos eram e são maravilhosos porque ainda estão lá no YouTube, né? Dá para encontrar. Mas como foi essa experiência para você e qual o desejo no seu coração dessa? Isso, é, isso. Isso, olha, a gente começou esse projeto aí. Esse projeto foi ali em meados de 2016, Jó. 2016, eu fui surpreendido aí pelo querido amigo Diógenes, né? É, E se ele assistir aí, um abração para ele, para a família. Deus tem feito tantas coisas bonitas na vida dele, daí maravilhoso. E eu espero que um dia, se der certo, ele ter nesse bate-papo com você aí, acho que vai ser vou muito, pegar ele pela muito orelha. legal. E foi ele junto com o Dinho, né? O Dinho ali, também o primo do Diógenes, o Éder, nos auxiliando ali nessa parte mais ali do estúdio mesmo, né? E quando eles me chamaram, eu fiquei surpreso, porque eu falei, gente, vocês conhecem muita gente descolada, eu ainda tenho um pouco dessa raiz meio tradicional, assim, apesar deles conhecerem e já foram, né? Sim. Então eu falei, eles me chamam, mas a gente sabe de tudo isso, mas a gente pesou algumas coisas e a gente prefere trabalhar com você. E eu lembro que o nome Café Pendurado surgiu numa conversa informal lá nesse estúdio, Jó. E falou, olha, um dia eu mandei uma meditação para a juventude, né? Nessa época eu estava liderando a juventude e falou assim, olha, eu vi num lugar o termo café pendurado, fui atrás, né? O café pendurado basicamente uma tradição na Europa, depois aí do pós-guerra, a situação tão complicada e difícil, o costume de pessoas que podiam, tinham mais condições, assim, olha, eu tomei o meu café, mas eu vou deixar um pendurado, ou seja, eu vou deixar aqui pago um, dois ou mais, para quem não tem condições passar e falar assim, olha, tem café pendurado hoje? Tem, deixar alguma coisa? Né? Essa foi a sacada. De repente eles olharam assim para mim, a gente tem o nome do canal já. Mas como assim? Que canal? Né? E aí a gente focou nisso, Jó, trabalhando, tendo como pano de fundo sempre a pessoa de Cristo, a gente focando ali Cristo. Eu lembro de uma das meditações que eu levei para eles, eu levava assim, né, para a gente falar, olha, hoje eu pensei nisso. E às vezes era fruto do meu cotidiano mesmo, das observações. E eu lembro de uma delas em especial chamada Brainstorming, né? Sim, sim. Que Jesus fala assim, olha, a gente pode talvez classificar que isso aqui foi um brainstorming bíblico. Jesus perguntando, ô Jó, o Natanael, Pedro, Maria, quem eles dizem que eu sou? Fala aí, quero ouvir vocês aqui. Uns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, né, tal. Mas e agora, vocês que estão andando comigo? Então, brainstorming, vamos gravar isso, sabe? Então, é fruto dessa observação do cotidiano. Até a juventude também me ajudava muito diante dos dilemas. Algumas coisas vinham, né? E eu sempre gosto dessa frase, Jó. Às vezes um café pendurado é tudo quando a gente está assim, naquele momento mais difícil, né? E aí eu falo no sentido figurado, e é uma coisa que me alegra muito, né? A gente tem uma amizade muito boa, e quantas vezes eu não precisei, né, Jó, tem café pendurado aí? Porque acho que eu estou precisando, meu amigo, né? E vice-versa, Diverso, sem ficava dúvida. alegre também quando eu podia contribuir com alguma coisa. E o fruto desse canal era isso, João. Nós gravamos 13 mensagens, aí depois não deu certo o andamento, mas foi por conta mais burocrática dos meninos, outras oportunidades para eles surgiram aí, mas a cobrança era imediata. E eu lembro de alguns queridos pastores já de idade, já, que souberam do canal, foram assistindo e às vezes nos cultos, em eventos que eu estava, me puxavam de canto, meu filho, explica para mim direito esse negócio do café pendurado. Eu gostei muito, mas eu ainda não saquei. Aí quando eu explicava, é isso então? É isso.
Então, tinha um pessoal, um público também, Jó, bem mais maduro, de pastores queridos, já com uma, digamos assim, com uma carreira ministerial já tão estabelecida, ouvindo essas mensagens, né? Mensagens de 4 minutos, 5 minutos ali. E foi um trabalho muito legal, me ajudou muito, me treinou muito com essa questão assim de você observar aí como a gente, né? Às vezes essa questão, olha, tem sombra ali, olha, tem que ficar posicionado assim, olha direito para a câmera, né? Presta atenção. Aquele dia e aquele dia que você não está inspirado também, que só erra, pessoal, vai lá tomar café, rapaz, vai lá tomar uma água, depois você volta. Mas foi muito bom. Foi muito. Não, eu assisti os episódios e assim, cara, é muito importante. Projetos como esse, não diria nem projetos, mas assim, algo como esse, tão sucinto, mas com tanta profundidade no sentido de agregar na vida do próximo, isso precisa existir. Eu acho que olhando dessa maneira, né, as coisas precisam mudar, falando na questão até mesmo religiosa, porque a gente vem de uma tradição que, de verdade, falando do quesito religião, que nem de longe a gente está vivendo o que Cristo quis passar. Entendi. Nem de longe. Nós estamos bem distantes do que ele... E não sou eu que digo isso, pelo contrário, basta ler a Bíblia no Novo Testamento, na parte ali do livro que fala sobre a história de Jesus, se não me engano é Lucas ou Mateus, eu nunca me lembro, ou pego os dois, eu não lembro. A história de Jesus passa ali, né? Dois livros. Mais Mateus. Né? Que, poxa, você vê que o que ele fazia era exatamente o contrário do que a gente cresceu vendo, que nós crescemos vendo. Imagina, de lá para cá, mais de 2000 anos. Quer dizer, a coisa só foi sendo deturpada, né? Mas a palavra de Deus é maravilhosa porque ela não se deturpa. As nossas atitudes, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Cada um puxa uma sardinha para cá, o outro para lá e tal. Mas está às claras no livro, sabe? Não adianta fugir dele. Está às claras ali, entendeu? O caráter, como ele conduziu a coisa. Mas aí, né, cabe a cada um também. E tem quem diga, não acredita em nada disso, e que também é bem-vindo não acreditar. É isso aí, a gente é livre para acreditar ou não acreditar. Né? A gente é livre para isso. E essa é a beleza de estarmos vivos e de sabermos que Deus é tão grandioso que nós temos a liberdade de dizer que nós não acreditamos nele. Está tudo bem também. Ele não é igual a gente, né? Vingativo. Você não acredita em mim? Vou te matar amanhã. Vamos ver. Então, essa mente... Ou como a política de hoje, ou a mania de hoje, do cancelamento, né? Já que o Jó não me aceita, eu vou cancelar. Ainda bem que Jesus ainda bem que Jesus não cancela ninguém, não cancela. E olha que a gente dá motivo, tanto aqueles que estão com ele, caminhando, que a gente erra, falha, e aqueles que estão fora, enfim, ele poderia nos cancelar, Jó, com toda a propriedade e justiça, mas ele não faz isso. Poxa, é uma coisa tão linda. Eu acho que se a gente tirar o quesito espiritualidade daquele livro, a gente se aproxima mais ainda dele. Porque se você pegar a história de Jesus, é o amor mais utópico que existe. Não tem como aquele amor que ele queria pregar, ele mesmo sabia que não ia, mas ele bateu na pedra até sair um pouquinho de água. Porque isso é a beleza dessa história toda. E que com profundidade ou com escolhas, né, religiosas, sei lá, eu estou falando assim poeticamente, mas eu tenho a minha, né, percepção. Eu acredito religiosamente nisso. Além de tirar essa questão religiosa e pirar na figura daquele homem como pessoa, trazendo ele aqui para o nível da gente. Como pessoa, ele foi grande, como espiritualmente falando, ele foi grande. Quer dizer, então eu não tenho nada para falar mal dele. Se eu não tenho nada para falar mal dele, o único exemplo bonito do início ao fim da história de alguém na Bíblia é o dele, então é o dele que eu tenho que seguir.
tentar, né? O Sermão da Montanha está bem nítido que não vamos chegar perto do que ele falou. O Sermão da Montanha é a coisa mais linda. Ele está acalmando os nossos corações e não tente ser perfeito. É assim que tem que ser, mas você não vai chegar. E mesmo assim, eu te amo. É o amor utópico, é a coisa mais linda, né? Ótimo, Jó. É muito isso mesmo. E é um convite que eu sempre gosto assim, de comentar. Se você tiver que resumir, né? Não quero ter só essa pretensão, mas aquela boa sensação e fruto também de estudar, que é o convite da volta para casa, né? Imagine, Jó, se a gente puder ouvir, eu digo isso com todo carinho e todo respeito aos seus amados pais, né? Que eu tive o prazer de conviver, né? De hoje você pudesse ainda tê-los, mas de ouvir pelo telefone, pelo celular, falar assim, Jó, vem em casa aqui, né? Olha, a sua mãe fez aquele bolinho, fez aquele café preto muito bom. E por que eu estou falando isso? Que acho que o convite, o evangelho, não que eu quero diminuir a isso, mas é o convite de Jesus. Olha, se você está de alguma forma, tá? O meu convite é esse para você voltar para casa, né? É para a igreja que você está falando? Assim, eu falei, não, é algo muito mais amplo daqueles que creem em relação à vida com Ele, né? É a vida com Ele. Então, o trajeto que eu faço, acho que é onde a gente vai aprender, Jó. É onde a gente vai levantar, aí cai de novo. Tu fala assim, mas continua andando para casa que eu tô lá. Na verdade, eu nunca saí, né? Esse é o convite de Cristo a nós para que a gente volte a essa comunhão com Ele. Mas no trajeto, é o desafio. É o desafio mesmo. Diariamente, né? Diariamente, até porque se você viver se comparando, que é o grande pepino é se comparar. Pô, mas lá na Bíblia fulano andou assim, ele era... Não, velho, o cara era todo errado que nem nós. Ele procurou andar certo. Ele também teve erros e acertos, igual a gente. Não ponha na balança isso, porque nós estamos aqui de passagem para aprender algo. Por isso que eu acho que é muito importante a gente viver o presente, né, Net? Aquela coisa de, poxa, hoje nós estamos aqui, ó, batendo esse papo. Então, hoje é isso aqui, ó. Entendeu? Não adianta eu estar aqui com você com a cabeça no que eu tenho ainda para fazer ou no que eu fiz e que não foi tão legal. Não. Peraí, no seu momento, viva o presente, viva o que você tem que fazer. Pô, eu aprendi com aquele erro. Pô, então aquele erro eu já sei que eu tenho que evitar. Vamos embora. Não quer dizer que você não vai errar em outro. Né? E a beleza da vida é essa. É a gente não saber e a gente trilhar um caminho à procura do melhor, né? Eu acho que isso é tão bacana, né? É muito louco isso. E é muito bom, né? Mas, Net, estou te enchendo de história aqui, falando que nem um doido. É bom, é bom, é bom. Eu até enquanto você estava falando, me veio uma memória. E eu sei que você vai lembrar daquele hino que é um dos hinos clássicos aí, cantados aí. Eu sei que a pessoa que canta ou que toca precisa ter uma caminhada digamos, na igreja e até mais clássica para tocá-lo, mas é um hino muito bonito que fala assim, não tenha sobre ti, né, Jó, nenhum cuidado, qualquer que seja. E aí eu gosto dessa frase, porque somente um é muito para você, né? E o hino fala assim, então, resume-se assim, tá preocupado, esse excesso de cuidado, tudo tal, deixa na mão daquele que pode cuidar, né? Que é Cristo. Então, ensino é maravilhoso. E eu sempre guardo essa frase, um só é muito para você. Você vai se sentir demais, vai ficar mais orgulhoso, então baixa a bola. Vamos viver o agora, né? E você tem, falando disso tudo, Net, você tem um lance que é muito legal, um projeto de meditação bíblica, né? Com base no cotidiano. Como que é esse lance? Porque trazer a Bíblia para o cotidiano, isso requer um conhecimento profundo da Bíblia, né? Eu sei que você o tem, porque, né, você fez teologia também, um cara que está sempre ali engajado. Mas como foi pensar nisso, a Bíblia para o cotidiano? Porque ela realmente tem, né? Tudo para o nosso cotidiano. Assim, eu sempre, talvez pela minha formação também na questão de letras, tal, sempre
tive essa preocupação e claro, depois vem essa vocação para que a gente lide, né, com essa forma, com a área religiosa e tal. E talvez também pelo ter crescido, né, como a gente fala, né, João, nascido, mas crescido na igreja, e às vezes ver em alguns momentos e situações fora, dentro, essa deturpação ou essa má informação ou esse ruído. Não é o som, é o ruído, né? E a Bíblia fala que, na verdade, a gente sabe, né, Jorge, né? Ou seja, o som da voz do pastor. Então, às vezes eu tinha essa sempre, poxa, trazer isso, dialogar com uma realidade nossa. Então, às vezes você está ouvindo ruídos e não é som, mas parece que é som. Então, isso acho que nasceu, acho que até de uma naturalidade de estar lidando com tantos textos, né? Aí, a literatura, e por que não, podemos dizer, uma das maiores literaturas que é a Bíblia, né? Ainda parece que é considerado o livro mais lido ainda no mundo, né? Aí, então a gente ter isso de uma forma palatável, mas não assim de qualquer jeito, mas de uma forma que incentive, né? Se a gente for chamar aqui de pílulas de incentivo, quem sabe, aí, para que aquele que ouve, poxa, eu nunca tinha pensado por esse sentido, mas para chegar no sentido central, que sempre vai ser Cristo. Sempre, João. Então, não é fácil em certos momentos, né? Mas foi como você falou, o texto ele é tão real e conversa com tantas gerações há muito tempo, e eu lembro de um professor da PUC que na área até de religião, né? Lá na PUC a gente tinha a aula de introdução ao pensamento teológico. E aí havia muito questionamento de alguns alunos que às vezes não professava, né, a questão ali da cristandade e tudo tal. E tudo bem, mas eles lidavam com muito respeito. E ele falou assim, olha, se a gente está questionando, gente, Antigo Testamento, né? Só o Antigo tem mais de 3.000 anos. Esse daqui já passando de 2. Então, acho que alguma coisa tem para nos oferecer, mesmo aqueles que talvez não tenham esse cotidiano, não tenham uma leitura desse, mas é um texto que pode conversar com algumas realidades ou com algumas áreas da nossa vida. E era assim, aulas mais para essa discussão, Jó, ampla, né, da questão do contexto social, religioso, tal, e o que diz Cristo, e o que diz esse livro sagrado, né? Então, acho que essa demanda que eu tive lá atrás, acho que sempre tem, ou teve na minha vida, assim, algo para que, principalmente, tornasse isso mais acessível ao jovem, né? Ou aqueles que têm uma dificuldade de fazer, talvez, um paralelo, uma ligação, e aquilo ser uma faísquinha, Jó, uma faísquinha para que a pessoa se interesse. Não, eu vou atrás disso, eu vou ampliar meus estudos, eu vou me dedicar mais um pouquinho. Então, ou sempre foi uma ambição, assim, boa. Cara, mas é muito bom ouvir tudo isso. É uma aula, né? Eu acho tão bacana como quando rola de uma pessoa jovem, assim como você, pegar um assunto que é um assunto já tão, vou falar de uma maneira, mas não é pejorativa, um assunto já tão velho, um livro tão velho, mas que nós sabemos que ele é atual e que o assunto é atual, mas para ele ser atual, pessoas vieram trazendo de maneiras atuais em sua determinada época, e você é uma dessas pessoas que eu admiro, que traz ele com essa leveza, sem distorcê-lo, né? Embasado nele, trazendo com leveza para a galera jovem. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso o estilo de vida que Cristo quis, né? Que a gente fosse trocando essa ideia, fosse trazendo, fosse conversando, não obrigando a nada e não impondo coisas, né? Mas é assim que a coisa vai fluindo. Net, eu não tenho palavras para te agradecer por ter aceitado o convite. Eu falei que era um bate-papo e é mesmo, se deixasse a gente ficava horas aqui, a gente sabe disso, os nossos cafés eram longos,
E tomara que a gente possa voltar a ter esses Longos Cafés presencialmente, né? Cara, eu só tenho a agradecer mesmo. Legal. E nesse momento tão doido da vida, a gente abriu falando de reflexões e tudo mais, mas você gostaria de deixar alguma mensagem num momento desse de um ano tão sofrido, quase inteiro sofrido? O que tirar de bom disso? Diga-me, meu querido, qual mensagem você gostaria de deixar? Ô, Jó, e a minha gratidão também. Você sabe do meu respeito e carinho. A sua família, quando eu digo a sua família hoje aí, é onde você está, mas também a sua família ali, seus irmãos. E a minha gratidão, meu amigo, é gratidão mesmo. E quando precisar e eu puder servir, e se eu puder deixar uma mensagem para aqueles que hão de assistir, aqueles que podem aí acessar esse recurso, é que a gente não pare de fazer as releituras necessárias, né? Talvez nem sempre o sofrimento irá trazer coisas ruins, ó, e acho que a gente, quem já caminhou um pouquinho, sabe, dói, ninguém vai ignorar isso, mas que a gente possa tirar algo bom disso, né? De um sofrimento, de uma readaptação, de um emprego que foi perdido, de uma rejeição, né? E de alguém que talvez não responde suas mensagens, por exemplo, mas que a gente vê aí uma releitura para que a gente possa avançar nessa vida e daqui com certeza a gente vai ter esse convívio mais próximo e quem sabe até mais sábio, né? É o que eu espero, mais respeitoso, sabendo, olha, valorizando esse momento. Hoje eu estou com um jovem virtual aqui, mas eu preciso valorizar isso, porque eu já tive muito com ele presencialmente. E não ficar reclamando, pô, jovem, esse negócio de gravar à distância, não sei se cola, não, eu gosto. Não, peraí, mas vamos edificar, vamos partilhar a ideia, e a gente sabe que um vídeo desse, né, Jó, pode alcançar onde a gente nem imagina, aí nem passa pela cabeça. Então, que nós não paremos, né, que não paremos essa releitura. Às vezes, como eu falei hoje para você, e eu tenho também, né, se mova, vamos lá, avance, né, com todas as dificuldades, avance. É isso aí, poxa, Neto. Obrigado, não tenho palavras, meu irmão. E que a gente possa se encontrar logo, logo, para bater Com mais certeza. um papo gostoso assim. Tá bom, meu irmão? Com certeza. Obrigado, é um prazer. coração. Será, sem dúvida. Obrigado, eu que meu irmão. agradeço. Um abraço.